O Brasil, foi a última rota de fuga para onde fugiram da intolerância, do antissemitismo, da perseguição, e eu digo de uma perseguição estatal, uma perseguição institucional que os judeus sofreram durante 2000 anos depois da destruição do Segundo Templo pela ocupação do Império Romano. Depois dessa expulsão, os judeus foram enviados para todas as partes do mundo conhecido e principalmente em regiões da Europa. E o seu maior número de concentração judaicas ele se deu exatamente na Península Ibérica, né? Em Sefarádio. Sefarádio é o nome bíblico dado à Espanha, como era conhecida biblicamente. Então, antes da destruição do Segundo Templo, já havia ali uma pujante comunidade judaica, inclusive próspera, que contribuiu com a Espanha como nós o conhecemos durante a sua história. E depois da expulsão judaica, que aconteceu no ano 70 da Era Comum, a maior parte da sua população se concentrou, né, em diferentes lugares, principalmente onde já havia ali uma comunidade organizada, que foi na Espanha e Portugal. Em 1492, depois de um cisma, né, da vitória dos reis católicos contra os mouros, né, contra a ocupação muçulmana que aconteceu na Idade Média, os judeus se tornaram suspeitos, né, principalmente pela intolerância religiosa dos reis católicos, que tinham do relato dos cristãos novos espanhóis que informavam serem influenciados pela presença judaica. Então essas informações fez com que o governo espanhol expulsasse o restante dos seus judeus, que ainda totalizavam mais de 200 mil judeus que viviam naquela região e que foram para diferentes lugares, mas a sua grande massa, fugiram ali para Portugal. E Portugal, logo depois dessa expulsão, assume o contrato de casamento entre os reinos, conhecidos os reis católicos, que vão exigir no contrato de casamento a expulsão, né, dos judeus que estavam também em Portugal. Então, a coroa portuguesa vai decidir pela conversão desses judeus para não expulsá-los, né? Já que com a saída dos judeus da Espanha houve um declínio econômico, né? De que a Turquia, né, a Turquia, os otomanos e também os portugueses viram e perceberam que com a saída e expulsão dos judeus da Espanha houve um declínio econômico, um atraso econômico para a Espanha, totalmente indesejado por esses dois reinos. Então, Portugal decide pela conversão forçada desses judeus, ao invés de expulsá-los. 1497 acontece isso, vindo logo na sequência a então famosa descoberta do Brasil, que dá exatamente à coroa portuguesa a oportunidade a esses judeus, agora cristãos novos, de virem ao Brasil. Então o Brasil se tornou a última rota de fuga, aonde esses judeus, além de oportunidade de prosperidade, buscavam principalmente a liberdade religiosa, a liberdade de expressão nesse novo reino, que logo depois se tornou também a extensão, né, do Império Português, vindo-se a Tríplice Aliança, né, a famosa aliança entre britânicos, portugueses e então o Império Brasileiro. O Império Brasileiro deu a judeus de todas as partes do mundo, como também holandeses, né, durante toda a sua existência, que é um país novo, recente, né, a oportunidade para judeus de todas as outras partes do mundo também virem para cá. A Inquisição, ela vem exatamente marcar, né, esse êxodo judaico que passa a acontecer no Brasil e o que chama-se de heresia, né? A heresia encontrada entre os cristãos novos. Quem são os cristãos novos? Esses judeus convertidos que adotavam práticas judaizantes às escondidas, né? Então, o incentivo da Inquisição de dar a parte do confisco aos cristãos velhos que faziam as denúncias, criou-se então um tribunal internacional
aonde judeus ou cristãos novos brasileiros eram levados para serem julgados. Bom, isso trouxe vários efeitos, pessoal, para o Brasil. Um, de que a cultura brasileira ela seja desconhecida, né, de uma boa parte do mundo e conhecida somente para as pessoas que conhecem as tradições milenares do judaísmo, que a cultura brasileira cripto-judaica, ou seja, a forma como esses judeus, para sobreviverem às perseguições, esconderam as suas tradições aos olhos indiscretos dos cristãos velhos. A outra coisa, outro fenômeno que aconteceu foram os casamentos endogâmicos, já que a própria igreja ela criou situações de segregação. A igreja que converteu os judeus em cristãos novos também não permitia que os cristãos velhos se casassem com os cristãos novos, né? Isso fez com que essa parte da sociedade brasileira se tornassem e se desenvolvessem à parte dos cristãos velhos. Isso fez com que mantivessem parte dessas tradições e desses costumes, desses nomes, já que os casamentos precisavam serem feitos entre cristãos novos, uma vez que não era permitido um cristão novo se casar com um cristão velho, né? Então a manutenção dos nomes, a mudança dos nomes, os nomes de acidentes demográficos ou os nomes que eram adotados dos cristãos velhos trouxe ao Brasil uma vasta população de brasileiros que têm suas origens judaicas. Sempre lembramos aqui do relato do historiador Sérgio Buarque de Holanda, que notou, né, nos seus estudos que para cada 4 portugueses que vieram para o Brasil, 3 eram cristãos novos. De cada 4, 3 eram cristãos novos. E aí nós temos a colônia holandesa que deu aos seus judeus a liberdade de expressão e de religiosa, aonde foi construída a primeira sinagoga das Américas. E daí, pessoal, nós tivemos muitas outras imigrações das que aconteceram antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que também foi uma porta por onde entraram milhares e milhares de judeus em busca de paz e fugindo da guerra e de conflitos, já com nova identidade, né? Porque a perseguição ela nunca mudou para os judeus. Inclusive o chanceler do governo Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, ele emitiu circulares para todos os diplomatas do mundo que não permitisse a entrada de judeus. Não era permitida a entrada de judeus no mesmo período do esforço da solução final. Não era permitida essas entradas. E o que fez com que muitos outros judeus tivessem que mudar as suas identidades para entrarem no Brasil nesse mesmo período. Estamos falando de um período recente. Então isso dá ao Brasil, pessoal, uma totalidade de que mais de 100 milhões de brasileiros têm suas origens judaicas. E com a ascensão do mundo digital, esses bancos de dados vieram à tona e mais brasileiros estão descobrindo as suas origens. E não só isso, estão se interessando pelo retorno às suas tradições, os seus costumes, né? E a sinagoga e a Associação Anuncie Brasil mantém em diferentes lugares centros da onde possa se fazer esse retorno, né? Esse retorno às tradições, aos costumes judaicos, a esses brasileiros que têm suas origens judaicas. Muito bem. Se você quer conhecer as raízes judaicas do Brasil, se aproximar da Sinagoga Anuncie Brasil, está aqui o nosso contato e no chat está o link do nosso canal no WhatsApp, onde ali você receberá os nossos programas, as nossas aulas gravadas ao vivo, tudo a respeito das raízes judaicas do Brasil. Você que é um Santos, Silva, Oliveira, Pereira, Andrade, Guzmão, Mota, são mais de 16 mil sobrenomes comuns no Brasil ligados diretamente às raízes judaicas do povo brasileiro. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós voltamos no mesmo horário ou a qualquer momento, se tivermos alguma mudança significativa na geopolítica internacional. Continue conosco, conectado aqui, assistindo às nossas programações, prestigiando o nosso canal. Um abraço a você e até a próxima.